Bom dia, gente, bom dia. Deixa eu aqui colocar o tema da nossa live. Sejam todos bem-vindos. Minha amiga Janice, saudade, Gi, bom dia. Eu também, Gisela, eu também. Bom dia, gente. Esperar aqui o Instagram avisar as pessoas. Bom dia, Janice. Esperar ele avisar aqui pra gente poder começar. E aí, gente, tudo bem pra semana? Hoje eu vou tentar fazer uma live mais concisa, porque Gisela tá a caminho do hospital e eu tô indo pra lá, que hoje é dia de nós. Deixa eu ver quem chegou mais aqui. Bom dia, Dani! Hoje nós temos visita de acreditação, mas Deus é conosco. Bom dia, Eduarda! Prazer em tê-la aqui. Bom dia! Bom dia, Amanda! Vou dar mais uns minutinhos, poucos minutinhos, que hoje eu preciso estar atenta aqui ao horário. Já tá tudo pronto, acabou a live, eu boto a bolsa no ombro e saio correndo, que a gente começa lá às 8 horas. Mas Deus é conosco e vai dar tudo certo. Então, gente, eu acho que eu vou começando devagar, porque senão eu não consigo colocar tudo aqui que Deus colocou no meu coração. Aproveita, se você lembrou de alguém, envia a live, tá? Se você veio alguém na sua cabeça agora, um amigo seu, alguém que você considera uma amizade sincera, já manda esse aviãozinho, manda para a pessoa, para que elas possam estar presentes aqui. Eu vou começando bem devagar, falando a respeito. Maria, minha amiga, que bom ter você aqui. Falando a respeito desse tema, que eu cheguei até a fazer ontem um story fazendo uma chamada para o dia de hoje. E quando eu pensei de falar de amizades sinceras, né, amizades verdadeiras, eu até pensei o seguinte: nossa, esse tema é um tema que as pessoas vão achar que é meio clichê, porque todo mundo já falou a respeito disso, né? Mas esta semana eu tive acesso a duas situações. Uma situação que não foi comigo, mas que eu presenciei, estou presenciando, de uma amizade sendo abalada por algumas questões. E eu estou ali assistindo isso. E por coincidência, ou não coincidência, porque eu acredito que no mundo espiritual nada é coincidência, eu tive acesso a um vídeo da semana retrasada ou passada do Dave Leonardo, só que o dele chama-se Amizades Verdadeiras. E aquela reflexão que ele trouxe ali, que ele no canal dele do YouTube, toda segunda-feira, eu não me lembro bem o horário, mas ele coloca ali uma mensagem em formato de, como se fosse realmente um talk show. E são sempre muito inspirativos. E por coincidência, ele estava falando de amizade. Então, eu meditando sobre o que trazer, eu senti no coração que eu precisava dividir com vocês algumas questões a respeito de amizade. E é isso que eu quero vou tentar falar em 30, 40 minutos, por conta do compromisso lá com o hospital. Para quem está chegando aqui, depois, essa live vai ficar gravada. Então, para quem está chegando depois, para quem vai receber essa live ou vai ter acesso a ela na minha página do Instagram, seja bem-vindo. Esse projeto chama-se No Secreto, Lugar de Intimidade. Ele nasceu em novembro de 2021. Nós estamos quase há 1 ano e meio. Essa é a nossa 60ª live. É um projeto que Deus colocou no meu coração, de uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, para que a gente possa abrir a nossa semana de uma maneira muito especial. Eu dividi com vocês uma prática que faz parte da minha vida. Bom dia aqui para quem está chegando, viu, gente? Sejam todos bem-vindos.
Bom dia para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Então, toda semana, segunda-feira, 6h45, eu faço aqui uma live. Essa é uma live que a gente trabalha não a religião, porque a religião engessa, a gente trabalha a espiritualidade de cada um e a gente trabalha o relacionamento com Deus, para que você possa começar a sua semana de uma maneira diferente. E como eu estava dizendo no início da live, o tema de hoje, ele nasceu, apesar de ser um tema que todo mundo já falou de alguma maneira. Por que eu trouxe essa questão das amizades sinceras? Primeiro porque eu tive a oportunidade dessa semana de vivenciar, não comigo, mas com pessoas próximas, uma amizade sendo colocada assim, vamos dizer, à prova e sendo bastante assim, mexida por conta de questões que eu vou trazer aqui. E paralelo a isso, eu vivenciando isso, até orando a respeito dessa questão por conta dessas pessoas que me são próximas, eu tive acesso ao vídeo da semana retrasada do David Leonardo, que se chama Amizades Verdadeiras. Então eu senti no meu coração que a palavra que eu ia compartilhar, essa reflexão com vocês hoje, seria sobre amizade, mas de uma maneira diferente. Não, eu sou coach, eu sou mentora, mas eu não vou trazer aqui nenhum conceito que eu utilizaria fazendo aí, vamos dizer assim, uma live de gestão, uma live de propósito. Eu vou falar sobre a ótica de Deus, como é que Deus nos orienta e o que a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos diz a respeito dessa questão de amizade. A primeira afirmação que eu queria trazer no dia de hoje é que uma amizade sincera, sejam bem-vindos quem está chegando, é um dom de Deus para cada um de nós. E eu, inclusive ontem, na hora que eu fiz o story fazendo uma chamada, eu perguntei para as pessoas se elas possuíam amizades sinceras. E foram mais de 90 pessoas que tiveram acesso ali de visualizações. Vamos dizer assim que uns 12 responderam, talvez porque não tinham interesse em responder, ou talvez porque pensaram bastante e não encontraram essa resposta. Mas apenas 12 pessoas colocaram ali que eles tinham uma amizade sincera. E o que a Bíblia nos diz sobre amizade? Se a gente olhar, nós vamos encontrar muitas referências bíblicas a respeito de amizade. Quando isso acontece, existe uma regra dentro da, vamos dizer assim, do estudo da palavra de Deus, que a gente chama de exegese, que quando um tema, ou um versículo, ou uma palavra, ela se repete muitas vezes, sejam bem-vindos quem está chegando, dentro da Bíblia, é porque aquilo ali tem uma certa importância. Então, dentro da regra de estudo da palavra de Deus, da Bíblia, na exegese, a palavra amizade, ela aparece em todos os contextos, no Velho e no Novo Testamento. Isso significa, bom dia Itânia, bom dia Catarina, bom dia a todos que chegaram, a Roberta, bom dia. Quando isso acontece, é porque Deus quer nos dar um recadinho. E o primeiro texto que eu encontrei aqui para a gente começar nossa reflexão de segunda-feira está no livro de Eclesiastes, capítulo 6, verso 14. Dani, se estiver por aí, Eclesiastes 6, verso 14. E diz o seguinte: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Vou repetir. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Então, Eclesiastes, que foi escrito, por Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios que existiu, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele já faz essa reflexão, que esse amigo, quando a gente encontra um tesouro, porque ele é uma proteção poderosa nas nossas vidas. E eu comecei dizendo que uma amizade sincera é um dom de Deus para nós. E esses amigos, eles são proteção
e são um presente de Deus e uma manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Eu sempre tive essa percepção que os amigos são os braços físicos que Deus usa para nos abraçar, para nos proteger, para nos acolher. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e você pode interagir comigo aqui, viu, gente? Será que todas as pessoas que aparecem e que estão nas nossas vidas no dia de hoje são amigos verdadeiros? A Tânia colocou aqui, eu não tenho dúvida disso, eu também não, Tânia. Mas eu queria dividir com vocês aqui, ó. Será que todas as pessoas que estão na sua vida, na minha vida, e que se intitulam como amigos, será que essas pessoas são amizades verdadeiras? Catarina disse aqui, ó, de modo algum. Eu também considero, né? Infelizmente não, é verdade. Até porque eu tenho refletido muito sobre isso. E por conta desse episódio que eu contei para vocês, eu tenho parado para pensar sobre as amizades que Deus colocou na minha vida. E eu me considero uma mulher, já que eu disse que quem encontra um amigo acha um tesouro e que esse bem é um bem precioso, eu me considero, dentro dessa perspectiva, alguém próspero e rico, porque Deus tem me abençoado e eu tenho aqui mesmo com algumas pessoas que são muito especiais. Muito especiais. A Catarina colocou aqui, eu sou uma pessoa, sou de muitas pessoas, mas de poucos amigos. Mas é verdade, gente. E aí é que vem o que eu queria começar a refletir. Atualmente, na sociedade que nós estamos inseridos, nessa geração que nós estamos inseridos, a gente percebe o seguinte: além de muitas pessoas, a gente percebe que as pessoas se aproximam de você por conta da sua influência, por conta do seu networking, por conta da sua unção e por conta daquilo que você carrega dentro de você. A Tânia colocou assim, ó, descobrir a sinceridade e a pureza das pessoas em tempos de network e sociabilidade. É difícil encontrar amigos verdadeiros, exatamente o que eu coloquei aqui, porque as pessoas tendem a se aproximar e isso faz parte do mal desse nosso século, né? A gente tem vivido uma geração de muito networking, as redes sociais nos promovem e fazem com que a gente tenha essa ilusão, porque você tem seguidores, você tem pessoas que se aproximam de você e que passam a te seguir, e isso te dá uma falsa percepção de que aquilo é amizade. Mas eu vou insistir, muitas pessoas, não são poucas pessoas, se aproximam de mim e de você por conta da influência que você tem, por conta do seu networking, principalmente se você é alguém que lida com essas questões, e mais, porque quando ela se aproxima por conta da sua influência, do seu networking, é algo que às vezes pode te incomodar, mas que você sabe lidar. Agora que vem, eu falei que eu ia falar de amizade sobre a perspectiva espiritual do tema. Muitas pessoas se aproximam de você por conta da sua unção, daquilo que Deus colocou espiritualmente dentro de você e o que você carrega. E aí, quando você percebe aquela amizade, aquela pessoa que se aproxima, ela começa a sugar a tua unção, ela começa a sugar aquilo que você carrega e aquilo passa a ser pesado, porque como eu coloquei aqui, que os amigos são um presente de Deus nas nossas vidas e são os braços que Deus usa para nos abraçar, e a gente já sabe disso há muito tempo. Minha mãe, uma mulher muito simples em termos, vamos dizer assim, de instrução, mas com uma profundidade muito grande, ela dizia o seguinte: toda amizade ela tem que acontecer da seguinte maneira para que ela tenha equilíbrio. Ela tem que funcionar equilibradamente, ou seja, numa via de mão dupla.
Tânia falou, nossa, como sinto isso. Sim. E aí quando você percebe, você tá o quê? Aquilo começa a se tornar pesado, você começa a estar cansado sem entender por que você está cansada, você começa a se sentir como se as tuas energias estivessem sendo drenadas de você, e eles estão sendo drenadas de você. Então, muito cuidado com isso, porque uma das coisas nesse vídeo que vale a pena, e eu vou dar o crédito a ele, porque, como eu disse, eu estava não vivendo, mas presenciando algo muito próximo de amigos meus com relação a essa questão da amizade. Estava orando por essa questão, e aí eu me deparei com esse vídeo, e vale a pena você depois entrar lá no YouTube, no canal do Dave. Não estou fazendo propaganda, ele não sabe nem que eu existo, mas é um homem de Deus. E ele falou sobre isso. Quando é que uma amizade que não é movida nem por influência, nem pelo seu networking, principalmente as pessoas que têm muita visibilidade, ou por sua unção, ou se aproximam de você pelaquilo que você carrega. Quando que isso não acontece? Amigos de verdade, isso é uma chave que eu quero liberar para você nessa manhã. Amigos de verdade são aqueles que aqueles que Deus conecta na sua vida. Vou repetir. Amigos de verdade, amizades verdadeiras, amizades sinceras são aquelas que são conectadas por Deus à sua vida. Amigo de verdade é aquele que está ao seu lado. Eu sei que parece clichê, mas presta atenção, que segura a sua onda, pois foi Deus que o levantou e o comissionou para estar perto de você. E quando isso acontece com esse amigo de verdade, ele te dá acesso na vida dele, e você libera acesso na sua vida para que Deus possa agir. E existe uma passagem na Bíblia, como eu disse, como eu falei no início, que a gente vai encontrar muitas citações no Velho e no Novo Testamento a respeito de amizade. E eu separei aqui um texto de uma amizade que é uma das amizades mais bonitas que eu considero. Está no livro de Samuel, 1 Samuel. Samuel era um profeta, um sacerdote que antecedeu e que ungiu ao rei. Então, 1 Samuel, capítulo 18, versos de 1 ao 4. Que eu quero falar sobre essa amizade verdadeira, que é a amizade que Deus conecta. Presta atenção. Sucedeu, 1 Samuel 18, verso 1 ao 4. Sucedeu, e o título é Amizade de Jonatas para com Davi. Para quem não conhece, Jonatas era o filho do rei Saul. Davi era aquele garoto que foi tirado lá do meio das malhadas, certo? Cuidando das ovelhas, e que Samuel ungiu como rei, e que enfrentou Golias, e que estava vivendo uma vida palaciana, sendo um menino do campo. Quem era da corte, quem vivia como rei e príncipe, era Jonatas. Mas olha o que é que acontece no capítulo 18. O que uma amizade é aquela que Deus conecta. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, estavam conversando, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. No verso 3, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Segunda vez, em 3 versículos. Despojou Jonatas da capa que vestia, ou seja, da sua autoridade, e deu a Davi como também a armadura, e inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, essa é uma amizade conectada por Deus. É isso que você tem que ter como um padrão na hora em que as amizades aparecem.
1 Samuel 18, de 1 a 4. Ok. Sejam bem-vindos aí quem está chegando. Veja o que acontece. E a partir desse momento em que Deus conecta Jonatas, olha que interessante, não foi Davi que se aproximou de Jonatas. Davi nem conhecia Jonatas. Davi estava ali diante de Saul, no momento em que ele foi levado, ele estava conversando com o rei, ele tinha um dom, ele tocava uma harpa, que quando acontecia isso, a Bíblia diz que Saul, havia momentos em que ele tinha, vamos dizer assim, para contextualizar, uma enxaqueca insuportável. A Bíblia diz que um espírito se aproximava dele, ele ficava enlouquecido, e como Davi tocava a harpa, aquilo acalmava a Saul. E aí Saul resolve deixá-lo ali por isso. Só que ao estar provavelmente conversando com o rei, Jonatas se aproxima e olha para Davi, e Deus o conecta a ele. E o conecta de uma maneira tão profunda que a partir daquele momento, quando ele entrega a sua capa, quando ele entrega a sua espada e o seu cinto, ele está dizendo o seguinte, ó, a minha autoridade, a minha posição, eu estou me disponibilizando para você, para te proteger. E a gente vai encontrar durante todo o livro de Samuel e de Reis, quando Saul enlouquece e entende que Deus tinha escolhido a Davi para sucedê-lo e começa a perseguir a Davi, o que acontece? Jonatas, que poderia dizer, eu tenho direito legal ao trono e esse cara vai usurpar o meu trono, ele passa a proteger durante quase 30 anos, ele passa a proteger a Davi, de maneira que quem avisava a Davi todas as intenções do pai, quando tinha alguma emboscada, quando ia persegui-lo, era Jonatas. E aí tem um episódio lindo ainda dentro desse contexto aqui. A Bíblia diz que depois Saul e Jonatas morrem no mesmo episódio dentro de uma batalha, porque ambos eram guerreiros. Davi já estava vivendo exilado, esperando o cumprimento da palavra de Deus para a sua vida, sem poder se aproximar, porque Saul ia matá-lo. Davi já estava exilado com seus homens, porque ele tinha aí, vamos dizer assim, um grupo que o seguia. E aí, quando ele é feito rei sobre Israel, ele lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele chama os seus profetas, ele chama as pessoas que estavam próximas e diz assim: existe alguém da família de Jonatas que eu possa, porque tinham sido todos dizimados, para que eu possa abençoar. E eles lembram que na hora daquela perseguição toda existia um menino chamado Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que quando a ama dele vai fugir com ele, ela tropeça, ele cai e ele fica paralítico. E aí esse garoto, ele está vivendo exilado em outra cidade, e talvez com medo, porque ele passa a viver uma vida simples e pobre. E aí, quando dizem que existe o filho de Jonatas que ainda vive, sabe o que Davi faz? Ele diz: chama ele aqui, porque eu vou honrá-lo, porque eu tinha uma aliança com o pai dele. Ele vai sentar à minha mesa e durante todos os dias da minha vida, até que eu morra, ele vai ser cuidado como um filho meu. Quando eles vão lá buscar o rapaz, porque ele já era um rapaz, que é Mefibosete, ele diz, bem, eu vou morrer, o rei está me chamando para me matar. E ele chega e se prostra diante de Davi com medo, e Davi explica para ele a aliança que ele tinha com o pai, e ele diz: não, eu estou te trazendo aqui para te honrar, e você vai ter lugar na minha mesa. Ter lugar na mesa de um rei é um lugar de destaque. Olha o que acontece lá atrás, quando Davi era um menino, Jonatas se dispõe da capa, se dispõe da espada e do cinto, entrega a sua autoridade. Os anos passam e Davi dá ao filho dele a honra de lugar na mesa. Esse é um exemplo belíssimo de quando uma amizade ela é conectada por Deus na nossa vida. E aí eu vou entrar
numa analogia belíssima que o David Leonardo utilizou. Ele fala o seguinte: existem amigos de estações. E o que é isso? São aqueles que vêm e quando a estação muda, eles podem partir da nossa vida. Ou seja, o amor por esse amigo pode até seguir, mas a intimidade deixa de existir, porque a conexão para aquela estação para a qual Deus colocou aquele amigo na tua vida, ela terminou ali. E existem amigos que estão conosco há muitas estações. Há muitas estações. Eu tenho aqui pelo menos 2 ou 3 amigos que eu estou olhando e alguns que eu estou lembrando que estão comigo há muitas estações. E eu sei que nessa hora o Espírito Santo de Deus está colocando na sua vida a lembrança e o nome de pessoas, assim como Davi se lembrou de Mefibosete, que Deus colocou na sua vida por muitas estações. E esses amigos que você tem, que são privilégios de Deus para a sua vida, são os verdadeiros tesouros que Deus coloca. Porque o padrão do mundo faz com que a gente se conecte. E eu não estou dizendo que você não tenha que ter relacionamentos. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter networking. Essa é a sociedade que a gente vive. Uma sociedade de networking, uma sociedade que às vezes as pessoas se aproximam e há uma troca de interesses e está tudo bem. Isso é trabalho. Mas para sentar na sua mesa, para entrar na intimidade do seu coração e da sua casa, preste atenção, são os amigos que Deus conecta na tua vida. Esses têm lugar na sua mesa, esses têm lugar na intimidade. E quando eu falo de lugar na sua mesa, eu estou falando de uma metáfora, é na mesa do seu coração. A Roberta colocou, eu vivi isso. Amigos que permanecem, amigos de estações que sempre me abençoaram. Amém, amém. Porque amigos por interesse não são seus amigos. São pessoas bondosas, não estou dizendo que eles não tenham caráter, mas não são aqueles que Deus levantou. Amigos que se conectam a você, você tem que pedir a Deus que te dê sabedoria e discernimento diante de algumas questões, porque às vezes as coisas aparecem, as pessoas são bacanas, as pessoas têm valores, mas as pessoas não foram colocadas por Deus na sua vida. E aí, quando algo não acontece segundo aquilo que o teu coração espera, você se entristece. A tua unção, lembra que eu falei que pessoas se aproximam de você por conta daquilo que você carrega e da unção que transborda na tua vida? E olha o que eu vou te dizer. Aquilo que você carrega e a unção que transborda na tua vida, Deus te deu para transbordar na vida de outros, porque está ligado ao teu propósito. Mas quando você se conecta a alguém que está com interesse na unção que você carrega e naquilo que você transborda, ele não é transformado, ele te suga, ele te suga. Por isso você tem que ter cuidado. Querida Sandra, seja bem-vinda aqui, Kênia, Solange. Por isso que você tem que ter cuidado com isso. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria. Porque os amigos que Jesus conecta na sua vida, eles trazem consigo a essência de Cristo. Eles trazem dentro deles, assim como Jonatas e Davi. Agora está me vindo à mente aqui um outro exemplo belíssimo. O exemplo de Noemi e Ruth. 2 mulheres que se conheceram por conta do casamento do filho de Noemi com Ruth, uma estrangeira, uma moabita, enquanto Noemi era uma mulher judia. Mas na hora em que elas perdem tudo, haviam 2 noras. Orfa não acompanha Noemi. Por quê? Por que Orfa não acompanha Noemi quando Noemi diz: olha, o vínculo conosco acabou aqui? Orfa era uma amiga de estação. Orfa teve lugar na vida de Noemi até aquele momento. Talvez lá, quando chegou na sua terra, Noemi não ficou magoada com Orfa. Orfa foi importante, mas
Ruth era aquela amiga de uma estação que perdurou toda a vida. Ruth foi aquela que fez e que levou Noemi para uma outra estação. Porque olha que lindo, porque os amigos que Jesus conecta te colocam em estações que alteram o teu futuro de maneira extraordinária. Essa frase não é minha, essa frase é do Dave, mas isso me impactou tanto que eu falei, é isso que eu quero hoje falar para as pessoas. Presta atenção que eu vou te falar. Amigos que Jesus coloca na tua vida, eles te conectam com estações que alteram o teu futuro de maneira extraordinária. Olha que lindo. Ruth e Noemi. Ruth era estrangeira e era moabita, mas ela resolve acompanhar Noemi porque, assim como Jonatas, a alma de Ruth se ligou a de Noemi. Ela podia ter deixado Noemi seguir sozinha e voltar, vamos dizer assim, como uma viúva sem recursos, desonrada para sua terra natal. Mas ela ainda diz, olha que lindo que ela diz: aonde quer que tu fores, eu irei também, porque o teu Deus é o meu Deus. Então ela segue com essa mulher, e aí Deus faz com que ela ache mercê e graça diante de Boaz. Na hora que Noemi diz, vai lá, cata as espigas que estão caindo, porque elas não tinham nem o que comer, e isso era uma prática que toda espiga que caía do cesto, as pessoas que tinham necessidade podiam ali pegar aquelas espigas, e aí o olhar de Boaz, que era o senhor daquela plantação, bate em Ruth. Ele olha para Ruth, se casa com Ruth. Ele era um resgatador. A Bíblia diz que ele era alguém que Deus usou como resgatador da vida de Ruth. E Noemi, ela é alçada para um futuro extraordinário. Por quê? Porque Deus conectou as duas. Então, um amigo que Jesus conecta e coloca na tua vida, ele é um amigo de estação que para alterar o teu futuro de maneira extraordinária. E agora, indo aqui para o finalzinho daqui da nossa live, eu queria que você pensasse o seguinte. Cátia colocou aqui: a amizade que perdura é aquela que respeita o seu momento e te move a estar sempre perto de Deus. Sim, veja bem, você tem olhado para quem Deus colocou na sua vida? Se você tem esses amigos que duram estações, e eu sei que nesse momento Deus já colocou no seu coração alguns nomes, valorize essas pessoas, traz para perto. Se há muito tempo, porque ele é de outro lugar, ele não te liga, não manda nem mensagem de WhatsApp não, faz uma ligação, fala com ele, diz o quanto ele é importante, relembra algum momento da vida dele e da sua, que Deus o usou como um canal para te abençoar. Porque as amizades verdadeiras, as amizades sinceras vencem as estações das nossas vidas. Não agora. Segunda chave e última que eu quero liberar desta live: não trate como amigo quem não é seu amigo. Não trate como um amigo quem Deus não se conectou e não colocou na sua vida com esse status de amigo. Seja magnânimo, tenha empatia. Se Deus te usou como um canal e te permitiu abençoar a vida de uma pessoa, amém. Mas não traga para comer na sua mesa. E o comer na sua mesa aqui, é entrar dentro da sua intimidade. É aquele ou aquela que Deus não conectou como amigo. E eu sei que a gente faz isso, porque a gente tem um coração magnânimo, um coração bondoso. A pessoa se aproxima, os sinais estão lá, porque você está sentindo que aquela amizade é uma amizade que está, vamos dizer assim, esvaindo a sua energia, mas você
por empatia, por medo de ferir, você vai permitindo que aquele lugar seja tomado e você vai percebendo que as suas forças, a sua energia, a sua unção, aquilo que você carrega, está começando a ser minado de dentro de você. Então eu quero te dizer, nessa hora, Deus já está colocando, assim como colocou agora, o nome daqueles que são seus amigos tesouro, amigos de estação, para que você os valorize e para que você os honre. Eu sei que Ele também está trazendo aí à memória aquelas pessoas que estão na tua vida, que fazem parte do teu núcleo, que fazem parte do teu grupo de pessoas que você precisa se conectar para ter influência, para trabalhar, mas não fazem parte da tua mesa. Para a tua mesa, Catarina colocou aqui, eu conheço muitas pessoas e tenho poucos amigos. Eu não estou fazendo essa live para você se transformar numa pessoa egocêntrica, numa pessoa que não valoriza as pessoas. Eu estou fazendo essa live para despertar em você aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E olha o que Deus trouxe ao meu coração. Talvez você esteja aqui, ó, aquele que está aqui comigo, dentre essas 15 pessoas, ou talvez você vai receber essa live depois. Talvez você esteja assim, Faiga, você falou tanto aí, mas eu nem tenho amigos. Ou às vezes você disse assim, poxa, eu tenho um amigo. E se você tem um amigo, amém, tá? Agora, se você não tem ninguém, ou se da sua vida foi composta dessas pessoas para as quais você se doou e não recebeu nada em troca, no meio dessa equação tem um amigo que é para sempre. E eu não podia fazer essa live sem tocar neste amigo que tem sido o meu amigo de todas as horas. Nesse amigo que tem sido um Jonatas na minha vida, e eu tenho certeza que tem sido um Jonatas na sua também. Porque eu disse que a Bíblia, comecei essa live dizendo isso, que a Bíblia, ela fala, quando uma palavra, amém, Lilian, saber diferenciar é a graça divina, o sentimento de preservação, é isso, Tânia. Eu comecei essa live dizendo que quando uma palavra ou um conceito ele aparece muito na Bíblia, é porque Deus está lançando uma luz e um holofote sobre aquela questão, porque é importante para o nosso crescimento e para a nossa sobrevivência. E olha que lindo, Jesus, eu falei do Velho Testamento e usei 2 exemplos. Jesus, que é, vamos dizer assim, o nosso mestre, é aquele que nos ensina todas as coisas, ele vai revelar a beleza de uma amizade. Em João 15, o livro de João, o Evangelho de João 15:15, Jesus diz o seguinte, amém. Tânia colocou aqui, às vezes somos nós que podemos ser bênção e graça na vida de muitas pessoas. Seremos nós os amigos de estação. Sim, seremos nós os amigos de estação. Às vezes Deus te levanta por uma única estação na vida de uma pessoa, você abençoa aquela pessoa, transforma o universo à volta dela e ela precisa sair. E a gente, com preocupação, a gente mantém. E aí a coisa se esfria, fica pesado. É exatamente isso. E olha o que a Bíblia diz em João 15:15. Jesus revela a beleza da amizade. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Cristo, isso é que eu quero que vocês entendam. Cristo era comprometido com as pessoas. Cristo foi canal de bênção de Deus na vida de multidões. Cristo cuidou de muitas pessoas. Cristo curou muitas pessoas. Cristo trouxe a verdade do reino e a salvação para muitas pessoas. Cristo chegou a andar com 70 pessoas entre homens e mulheres. Mas a amizade, o convívio e a mesa, ele partilhava com os seus 12 discípulos. Quem você tem trazido para sua mesa? E ele ainda diz mais em João 15, verso 12.
O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então você pode ser canal de bênção na vida das pessoas, e você deve, porque esse é o nosso propósito. Deus nos chama para anunciar o reino, para transformar realidades e para mudar a vida das pessoas. Mas faça como Jesus fez. Seja canal de bênção na vida de muitos. Dentro dessa live aqui eu estou vendo muitas mulheres que têm sido canal de bênção na vida de pessoas. Tenho pelo menos aqui 3 mulheres que eu conheço o trabalho e que elas têm transformado a vida de pessoas. E esse é o teu propósito, e é para que você faça isso. Você às vezes não é uma pessoa como essas mulheres que eu estou colocando aqui, que Deus colocou para ser para fazer networking, para ser exemplo de vida na vida de muitas pessoas. Às vezes você é um exemplo na vida da sua família. E isso está maravilhoso, esse é o teu propósito. Mas lembre-se, você pode transformar realidades. Você vai ser usado como canal de bênção na vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, na vida da sua família. Mas o teu convívio, aquele que Deus conecta para a tua vida, aquele amigo como foi Jonatas, aquela amiga como foi Ruth na vida de Noemi, é para poucos. Peça que o Espírito Santo te dê sabedoria e discernimento para que você possa ser conectado com pessoas que Deus escolheu para você. E eu lembrei aqui de uma frase, eu acho que ela está aqui, acho que Sandra está aqui. Uma amiga que é uma amiga de uma estação que está durando algumas estações. Quando nós nos conhecemos, Sandra, eu vou pedir licença para compartilhar nosso testemunho aqui. Quando nós nos conhecemos no seminário há 3 anos atrás, no Carisma, o seminário da Lagoinha, Sandra vinha de um momento de vida muito difícil dentro do relacionamento de vida dela. Eu lembro que ela disse o seguinte: ela fez uma oração quando ela começou aquele seminário. Amém, ela tá aí. Ela disse que ela orou e ela falou assim: Senhor, me dá amigos que são amigos de Deus. Eu senti aqui no coração de falar isso, para você aprender a fazer essa oração. Ela disse: Senhor, me dá amigos que são amigos de Deus. Porque ela estava muito decepcionada com os amigos que tinham aparecido na vida dela, inclusive no ambiente familiar. E eu lembro do nosso encontro. Ela chegou, estava sentada lá na frente, olhando, a aula ainda não tinha começado, e eu saí do hospital, peguei um Uber correndo, e eu cheguei, e eu gosto, desde criança, em igreja, em tudo, de sentar lá na frente. Só que lá na frente, isso é muito comum na Lagoinha, já tinha milhões de bolsinhas sentadas ali, separadas. E aí eu olhei e falei: nossa, primeiro dia de aula, eu não queria sentar lá atrás. Aí eu fui me aproximando, e do lado dela estava ela e a bolsa, que provavelmente era dela. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim: boa noite, tem alguém nesse lugar? Ela falou: tem sim, você. E eu quero falar isso aqui, porque eu quero honrar minha amiga aqui na frente de todos. Naquele momento, a minha alma se ligou a dela como a de Jonatas se ligou a de Davi. Naquele momento, Deus ouviu a oração dela, colocou diante dela uma amiga que era amiga de Deus. E eu tenho tido o privilégio de conviver por algumas estações. E eu costumo dizer que nossa amizade vai ser até a eternidade. Assim como eu não quero desonrar grandes amigos que estão aqui. Gisela é uma amiga que está a 20 estações da minha vida. Tem Eliette, que é uma amiga que está a 40 estações da minha vida, que não está aqui, mas que é... E assim, Deus tem me dado o privilégio de conviver com muitas amigas que são amigas. Catarina é uma amiga que Deus colocou aí algumas estações. Mas essa história de Sandra eu quero dividir com você, porque a oração dela fez toda a diferença na vida dela e na minha. Então, se você tem vivido essa situação, eu queria te estimular, te provocar a fazer essa oração. Peça a Deus amigos que são amigos de Deus, porque Ele tem interesse em conectar você com pessoas que vão transformar a sua história e que você vai ser objeto de transformação na vida dessas pessoas. E você, assim como Jesus tinha
aí na sua intimidade com aqueles 12, Deus vai usar você como canal de vida na vida desse amigo e vice-versa, certo? E Deus vai permitir que você, não vai tirar de você o dom de transformar vidas, de abençoar pessoas, mas Ele vai fazer de você um canal de bênçãos. E os amigos que Deus escolhe, que Jesus escolhe para a tua vida, além de tudo, vão ser combustível na hora que você precisa para que você possa seguir no teu propósito. É assim que tem sido na minha vida. Eu não falei aqui de Kátia, mas estou falando agora. É assim que tem sido nas nossas vidas. Então eu queria terminar a nossa live, porque eu tenho esse compromisso hoje lá da visita de acreditação no Hospital de Olhos. Eu quero terminar a nossa live agora orando e pedindo que Deus te abençoe e que coloque na sua vida amigos que são amigos de Deus. Amém, Tânia, muito obrigada, que lindo, obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, que bom, Dani, que você convidou seus amigos, amém. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por essa live, que às vezes parecia uma live para falar de amizade, mas que a tua unção e o teu Espírito Santo, que é o nosso amigo fiel, aquele a quem você deixou para ser o nosso consolador, o nosso protetor, para ser aquele que ia nos abençoar, para ser o nosso amigo fiel. Ele se fez presente mais uma vez. E eu quero te honrar, Espírito Santo, nessa manhã, porque você esteve presente, está presente aqui, falando entre nós, tocando os nossos corações e fazendo com que essa conversa, essa reflexão possa transformar vidas e corações. Por isso, nessa hora, Espírito Santo, eu quero te convidar a tomar os corações que estão aqui e aqueles que ainda vão ouvir essa live de alguma maneira, no gravado, porque alguém mandou, para que você possa se fazer presente na vida dessas pessoas e que Jesus Cristo, o grande e verdadeiro amigo, possa se fazer presente, que eles possam e que nós possamos te convidar a se fazer presente em nossas vidas. E eu quero declarar uma semana abençoada, uma semana cheia do favor e da graça de Deus. Eu quero declarar que o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso amigo fiel, possa te conectar com amigos que são amigos de Deus e que possa tirar da tua vida aqueles que não fazem parte, que talvez duraram uma estação, como a Tânia falou aqui, para que você fosse canal de bênção na vida deles, mas que a estação já passou. Então eu quero liberar essas vidas para seguir os seus caminhos abençoados, mas para que possa permitir que o novo de Deus entre, que você possa deixar ir, para que possa vir o novo de Deus para a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que não conhecem, traz amigos que são amigos de Deus. Para aqueles que não conhecem, que o Espírito Santo possa falar de maneira sobrenatural e possa se fazer presente. E para aqueles como eu, que tenho o privilégio de ter grandes amigos, eu quero nessa manhã abençoar os meus amigos com o favor e a graça de Deus e declarar que vocês têm sido canais de bênção em minha vida. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu amor que não falha. Muito obrigada porque o teu Espírito Santo é fiel e cumpre em nossas vidas. Quando a gente se dispõe a abrir a nossa boca para falar do teu amor, ele se aproxima com doçura, com beleza e traz palavras de vidas para as nossas vidas e nós podemos sentir a tua bênção. Muito obrigada, Jesus. Senhor, eu te agradeço e uma semana abençoada para todos nós. Eu coloco hoje, Pai, essa acreditação, esse dia de hoje nas tuas mãos, essa visita, e declaro que essa visita vai transcorrer debaixo da tua unção e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, que você tenha uma semana abençoada. Doutorato, seja abençoado também. Eu quero abençoar a cada um. Deixa eu tirar aqui, ó, o fixado. Se você, se você foi abençoado, coloca assim, ó, a hashtag
eu tenho amigos que são amigos de Deus. Ou eu quero, a hashtag, eu quero amigos que são amigos de Deus. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, até semana que vem. Se você entrou aqui no Secreto pela primeira vez, você está sendo convidado a toda semana começar a sua semana de maneira diferente. Ó, um beijo para todos, fiquem com Deus.